texto bastante conhecido, bastante pregado, de um milagre. Eu confesso ter pregado esse texto umas meia dúzia de vezes, talvez mais. Mas sempre quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos fala de uma forma um pouco diferente e nos passa uma mensagem poderosa, uma outra mensagem. E a palavra de Deus, ela é poderosa, irmãos. Tanto que quando nós lemos, Deus continua falando. Não há outra palavra assim. Uma palavra de um homem pode tornar-se passado, expirar. Mas a palavra de Deus permanece. Ela permanece importante, ela permanece nova. Não fica velho, o assunto não é velho. Veja que o assunto aqui é de 2000 anos atrás e nós estamos... Eu confessei que eu já preguei dezenas de vezes, talvez, nesse texto, né? Mas nós vamos ler o versículo, a partir do verso 1, você que já encontrou, me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Onde estava ele? Em casa. E logo se ajuntou tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. Vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, 4, traduzido por 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, fazendo um buraco, baixando o leito em que jazia o paralítico. Versículo 5. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. Estava ali assentado alguns escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim razoavam entre si, disse: Por que razoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12, e levantando-se e tomando logo o seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Senhor nosso Deus e Pai, diante do texto da Tua palavra estamos, e peço a Ti, Senhor, nesta manhã, que o Senhor venha nos falar, venha nos revelar a Tua palavra. Nós acabamos de ler, mas precisamos de revelação. Peço que o Senhor use a minha vida como instrumento para a glória do Teu nome. Fala a cada coração segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito. Assim nós oramos a Ti e tudo Te entregamos em o nome de Jesus. Amém. Tomai assento, igreja. Nesse episódio que nós acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que Jesus opera um grande milagre. Eu já ministrei aqui sobre os amigos desse paralítico. Bom ter amigos, porque virão dias em que você precisará de ajuda. E é bom ter pelo menos 4 amigos, né? Para que um possa pegar de cada lado e te levar a algum lugar. Esse rapaz tinha 4 amigos. O interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus estava cercado de multidão. E isso é muito comum na Bíblia. A palavra do Senhor nos diz, muitas vezes, você vai ler no texto, que Jesus era cercado, ele era acompanhado de uma multidão. Isso é interessante, vale se notar, porque Jesus não era mais um. Jesus era o próprio Criador em meio da sua criação. Jesus era aquele que tinha poder para ressuscitar um morto. Jesus tinha poder para multiplicar pães e peixes como o fez. Jesus tinha milagres para oferecer e as pessoas se maravilhavam. E todos seguiam a Jesus porque precisava de alguma coisa. Jesus tem
ele impacta as pessoas desta forma. Tanto que você saiu da sua casa hoje, certamente não foi para ver o pastor Paulo, e nem o pastor Mazen. Você veio aqui porque você sabia que havia uma reunião em nome de Jesus, e que Jesus se faria presente. Aí você saiu da sua casa, buscou sua melhor roupa, e veio para a casa do Senhor, para estar aonde Jesus estaria operando, porque Jesus certamente operará milagres aqui nesta manhã. Nós ouvimos testemunhos do milagre, do poder de Deus. Não existe nada impossível a esse Deus. E tudo que nós temos, tudo que nós podemos, está relacionado a esse nome, ao poder que está ligado ao nome de Jesus. Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele mesmo disse um pouco antes, dizendo: todo poder me é dado nos céus e na terra. Todo o poder está relacionado, Valmir, ao nome de Jesus. Tanto que essas nossas queridas irmãs que quando oravam a Deus para o seu milagre, elas apresentavam as suas orações a Deus pedindo em nome de Jesus. Não é por acaso que nós terminamos a nossa oração em nome de Jesus, pastor Paulo. É porque nesse nome nós somos ouvidos, nesse nome nós somos justificados, nesse nome nós temos paz com Deus, nesse nome nós somos filhos de Deus, nesse nome nós estamos longe, hoje estamos perto de Deus. É esse nome. Tantas pessoas que ainda não conhecem o poder do nome de Jesus. Muitas religiões por aí, inclusive as islâmicas, os islâmicos, né, que nós conhecemos. Meu pai por ser árabe, nós cremos que éramos islâmicos, porque era a prática da casa, supostamente, e nós tínhamos que acompanhar o pai. Graças a Deus pela minha mãe, que foi esclarecida da verdade. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fomos libertos, Anny, fomos libertos. Mas os islâmicos, eles querem ser alcançados pela obra, através da caridade. Eles não têm um salvador. Existe um Deus que está com uma vara para reger o povo, para corrigir o povo. Mas quem é que não pecou? Quantos pecados precisamos pecar para estar distante de Deus? Eu já disse aqui antes, se fosse possível pecar meio pecado, seria o suficiente para nos distanciar de Deus para todo sempre. Mas aprove Deus enviar o seu Filho, o seu unigênito, o único gerado dele, para que viesse a este mundo, para entregar-se em resgate da humanidade. E é por isso que há poder no nome de Jesus. Porque no nome de Jesus o milagre acontece, no nome de Jesus a salvação chega, no nome de Jesus o batismo chega, no nome de Jesus a cura acontece, no nome de Jesus aquele que está no preso ele é solto, em nome de Jesus aquela casa que era tão desejada e pedida, ela chega, ela acontece, o carro acontece, chega, as coisas acontecem no poder que há neste nome. Veja bem, as religiões da época, quando Jesus estava aqui ministrando, Jesus agora é morto, digamos assim, ele é morto, ele é levado ao céu, assunto aos céus, ele é ressuscitado, ele é assunto aos céus. Os discípulos começaram agora a falar desse Jesus. Foram proibidos de falar nesse nome. Pedro e João, operando aquele grande milagre na Porta Formosa, ele opera aquele milagre, aquele homem sai saltando, aquele homem que foi coxo toda a vida, sentado naquele lugar ali, pedindo esmola, agora ele está entrando no templo, glorificando a Deus pela sua cura, porque Jesus curou ele. Foi João e Pedro e João que oraram por ele em nome de Jesus, e ele foi curado. Agora os escribas, os fariseus disseram: não fale mais neste nome. Por quê? Porque o nome de Jesus liberta. Porque o nome de Jesus cura. Ele transforma. Então isso era problema. O nome de Jesus para muitos sistemas aí no mundo é problema. Países comunistas, pode ser islâmico, pode ser qualquer religião, mas o evangelho não pode entrar, a Bíblia não pode entrar. Porque nesta Bíblia aqui está a solução para a humanidade. Está aqui a libertação do homem contra o comunismo, dizendo: nós queremos captivar, ou qual seria a palavra? Aprisionar ou escravizar a humanidade. Os nossos cidadãos são escravos do sistema. A Bíblia, Jesus liberta.
Então não pode falar em nome de Jesus. E agora Jesus começa agora o seu ministério aqui, mostra uma cura que ele faz ali no meio da multidão. E é interessante que onde Jesus está, pastor Paulo, a palavra é pregada. Onde Jesus está, algumas coisas acontecem. A palavra é pregada. Naquele dia não foi diferente. Jesus estava ali o quê? Fazendo o quê? Ministrando a palavra. E isso chamava a atenção das pessoas. A palavra liberta, a palavra transforma. Eu imagino que Jesus ali ministrando aquela palavra, as pessoas estavam de boca aberta. Imagina a sabedoria de Deus. Quando Jesus, certa vez, ele multiplica ali, ou melhor, ele multiplica os pães, os peixes, e depois ele começa a ensinar. Uma das multiplicações. E ele começa a ensinar numa palavra forte, dura. E essas pessoas começaram agora a distanciar-se, indo-se de perto de Jesus. Ele vira para os discípulos e diz, por que não vão vocês também? Aí Pedro vai dizer, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Olha a razão pela qual você veio aqui hoje, porque você sabia que aqui ia ter palavras de vida eterna. Jesus se faz presente. Quando nós pregamos Jesus, Ele se faz presente. Quando nós nos reunimos na sua casa, na igreja, Jesus se faz presente para operar milagres. As irmãs contando testemunhos aqui, dizendo, nós oramos e a igreja orou. Nós oramos e a igreja clamou. E o milagre aconteceu. Imagine Jesus pregando por 3 anos e meio, no começo do seu ministério, ao fim do seu ministério, foram 3 anos e pouco. Pouco tempo. Mas ele saía pelas ruas, eu imagino, pregando, falando do amor de Deus, falando da salvação que havia chegado, pregando acerca de si, as promessas que se cumpriram. Jesus nunca ficou à toa. Eu tenho dificuldade de pensar que Jesus perdia tempo. Isso é coisa nossa, relacionada a mim como pastor da igreja. Eu falho muito. Você não precisa de uma lupa para ver minhas falhas. Mas Jesus não, Ele foi perfeito em tudo. 3 anos e meio ministrando, falando das coisas grandes que somente Ele podia falar. Da salvação que estava para chegar. Jesus, certa vez, Ele disse aos discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele entendia a necessidade, a urgência. Imagina qual o olhar de Jesus para a humanidade perdida. A palavra do Senhor vai dizer que era como ovelhas sem pastores. Ovelha é um animal tão dependente. Tantos outros animais silvestres, selvagens, que se viram, o veado, os urso, meu Deus, estou falando das coisas que tem lá em casa. Todas essas coisas, né? Esses bichos selvagens, eles se viram. A ovelha, ela cai, irmão. O veado cai, ele nasce, né? O bebezinho nasce, com poucos minutos já está andando junto com o companheiro da mãe deles. Algo que Deus faz, né? Mas a ovelha é dependente. Você pode ter água do outro lado da Anderson, e ela tem dificuldade de achar. E Jesus vendo a humanidade como ovelhas que não têm pastores. Uma ovelha que não tem direção, um animal simples. Onde Jesus está, os feridos são curados. Jesus veio a este mundo para curar as feridas. Todos nós estávamos feridos de morte. Irmãos, o homem sem Jesus, ele está ferido de morte. Não tem jeito, sem Jesus não há salvação. O pecado nos distanciou de Deus e nos mantém distante de Deus enquanto não confessarmos que Jesus pagou a dívida. E aqui nós vemos algo interessante. Esse coxo, levado à presença de Jesus, para que ele fosse sanado da sua ferida. Quantas feridas você já foi sarado na sua vida? Quais são as feridas? Na emoção, no corpo, na alma? Quantas feridas que Jesus sarou na nossa vida?
Feridos por quê? Pelo fracasso da vida. A vida sem Jesus é um fracasso. Feridos do mundo cruel. O mundo é cruel. Repita comigo, o mundo é cruel. O que o senhor está dizendo, pastor, com isso? O mundo é cruel, irmão. O mundo te pega pela mão e leva você por lugares tortuosos, por sofrimento. Jovens, começa já no caminho servindo a Deus. Começa já longe das tentações, fugindo das tentações do mundo. Quando você pergunta uma criancinha de 5 aninhos, senta com ela e fala, o que você vai ser quando você crescer? Ele vai dizer, eu quero ser um engenheiro. Se pergunta o outro, ele vai dizer, eu quero ser piloto. Eu queria ser piloto. Se me perguntasse quando criança, o que você vai ser? Lógico, depois que meu pai me doutrinou. Porque se me perguntava, quando eu era bem pequeno, o que você quer ser? Eu quero ser boiadeiro. Meu pai dizia, não, você tem que ser fazendeiro. Boiadeiro, não. Eu falei, não, eu quero ser boi, eu quero estar com os boi, quero andar atrás dos boi. Não, meu filho, você não quer isso para a sua vida. Você quer ser o fazendeiro, o dono dos bois. Palavra mesmo. Eu dizia, não, o senhor não está entendendo, eu quero ser boiadeiro. Pai, olha aquele rapaz, eu morei no Brasil nessa época, olha aquele rapaz ali atrás dos bois, gritando com os bois com a vara. Pai, eu quero fazer isso quando eu crescer. Meu pai quase me repreendia. E eu andei atrás dos bois com o rapaz lá uma vez só, mãe. Não atrapalha eu pregar, não. Aí vai, tudo bem, cresci um pouquinho mais e agora eu quero ser piloto de avião. Você vai perguntar uma pessoa, eu quero ser médico, quero ser engenheiro, quero ser arquiteto, coisas grandes. Por que ainda nós temos tantos homeless? Você nunca ouviu uma criança dizer, eu quero ser homeless. Eu quero ser uma pessoa, um bandido, um criminoso. Ninguém nunca pediu para ser isso. Eu quero ser uma prostituta, eu quero ser uma pessoa... Você não ouve isso das crianças. Mas por que nós temos tantas pessoas na rua? Você nunca vai ouvir uma criança dizer, eu quero ser dependente de crack e cocaína. Você nunca vai ser, não, eu quero ser um alcoólatra, eu quero tomar até cair nas ruas e não saber o que acontece comigo depois daquilo. É a experiência. Por que nós temos tantas? Porque o mundo é cruel. O mundo vai te levar por caminhos, e dependendo da sua escolha, você pode ter um final muito terrível. Uma vida muito ruim, de muito sofrimento. Mas eu louvo a Deus que nós temos Jesus. Eu louvo a Deus que nós temos o Espírito Santo que habita em nós e guia-nos pelo caminho. E mostra-nos o que devemos e não devemos fazer. Mas seja você sensível à voz do Espírito Santo, para você não ser enganado pelo mundo. Pessoas feridas, pessoas drogadas. Hoje, nesse mesmo instante, existem pessoas se injetando droga para fazer um overdose e vai morrer hoje ainda por causa da overdose. Hoje mesmo existem pessoas nesse sol lá fora dormindo nas calçadas. Isso não é o plano de Deus para o ser humano. Essa não é a vontade de Deus para a vida de ninguém. Mas nós precisamos entender, nós estamos aqui porque nós fomos alcançados pela graça. Fomos salvos pela graça. O amor de Deus, o favor imerecido, fomos alcançados. Mas Jesus começou isso logo no seu ministério. Ele via um coxo. Eu imagino que Jesus passando, estava o coxo. Aquilo, a Bíblia muitas vezes vai dizer, e movido de íntima compaixão. Quero falar algo para você aqui, abrir um parênteses. Jesus está atuando no mundo hoje através das nossas vidas. Se isso é novidade, que seja, a partir de agora você seja ciente disso. Jesus quer que você sinta o que ele sentiu quando ele andou por esta terra. Jesus quer que ele quer amar com o seu coração. Ele quer tocar com as suas mãos. Ele quer ir a lugares através das suas pernas. O mesmo Jesus que estava preocupado com o enfermo, o necessitado, o mesmo Jesus que teve compaixão do cego Bartimeu, ele ainda continua no mesmo ministério, ele continua com a mesma compaixão, mas é através da igreja agora.
Os feridos estão aí fora. E quando eu falo aí fora, eu estou falando de um modo geral. Estão fora aqueles que não têm Jesus. Nós precisamos levar Jesus. Veja que esse paralítico, irmãos, na sua enfermidade, na sua limitação, na sua incapacidade de locomover-se, ele teve 4 pessoas se importando com a sua vida. Imagine amigos como esse, dizendo, não, eu sei que você é pesado a beça, você precisava fazer um regime, mas você não fez, você está pesado demais, mas eu vou buscar mais 3 amigos para levar você até Jesus. Qual foi a última vez que você levou alguém a Jesus? Qual foi a última vez? Porque paralítico, irmãos, pessoas paralíticas estão toda aí à parte. Paralíticos são aqueles que não têm, podemos dizer, paralisados pelas feridas do mundo, pela situação da sua vida, pela a condição que ele está passando e vivendo. Qual foi a última vez que você trouxe alguém até onde estava a solução? Jesus. Jesus é a solução. Ele foi na minha vida, ele foi na sua vida, certamente ele será a solução para o necessitado. Os feridos eram levados a Jesus, isso era comum. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós estávamos feridos. Então é algo que nós entendemos bem. Outra coisa que acontece onde Jesus está, pecados são perdoados. Porque somente Ele pode perdoar, você concorda? Ele é o ofendido, né? Nós somos os ofensores, Ele é o ofendido. Somente o ofendido pode liberar o perdão. Interessante que a história do filho pródigo, esse menino, apesar da sua loucura de querer sair da casa do pai para uma terra distante, viver a vida, né, da sua maneira, depois que ele perde tudo, cai a ficha. Na casa de meu pai eu tinha tudo. Eu estou aqui trabalhando com os porcos porque é o único trabalho que eu consegui. Mas na casa do meu pai eu tinha pão, tinha alimento em fartura, tinha casa, tinha um teto sobre a minha cabeça. E a Bíblia diz que esse rapaz, quando ele vai encontrar com seu pai, que tipificava ali Deus, e aquele filho, nós, que estávamos distantes, ele diz, pequei contra o céu e contra ti. Veja que ele coloca na ordem correta. Cada pecado nosso, primeiramente, é para com Deus, o dador da lei, aquele que deu a lei. E os pecados só podem ser perdoados por Deus. Todos nós precisamos de perdão. Quem aqui não precisa? Até o Antônio, que é o mais santinho. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, não escapou um. Só Jesus pôde viver uma vida sem pecar. Ele tinha que ter vivido uma vida sem pecar, para que ele pudesse oferecer um sacrifício em nosso lugar. Aquele que não pecou se fez pecado. A Bíblia diz, ele fez-se pecado por nós. Fez-se pecador por nós. Ou melhor, fez-se pecado, não pecador, por nós. Aquilo que estava atrapalhado, Jesus endireitou. Aquilo que estava torto, Jesus corrigiu. Aquele que vivia mentindo, pelo menos precisa ser assim. Há momentos na nossa vida que a gente tem que fazer uma análise. Como está a minha vida? Eu que era muito mentiroso, como que está a minha vida? Eu que fazia tudo errado, como está a minha vida? Será que eu estou deixando Jesus viver, liderar a minha vida, guiar os meus passos, o Espírito Santo que habita em mim? Será que ele tem autoridade? Eu dou esse direito a ele? Tem pessoas que dizem, eu me converti, mas olha, esse braço não. Todos nós estávamos perdidos e fomos alcançados por Jesus. Eu não sei como era a sua vida, você conhece muito bem. Eu sei e posso falar muito bem daquilo que eu vivi sem Jesus. E a transformação, a mudança que houve. Jesus pode perdoar os pecados. Então Jesus, onde está Jesus, tem a palavra,
Ele é o verbo, o encarnado, o verbo encarnado. Ele é a palavra de Deus, o Logos. Onde Jesus está, os feridos são curados. Onde Jesus está, os perdões são liberados. Somos perdoados. Mas onde Jesus está, também tem crítica. Não pode, pastor, aí o senhor errou. Crítica aonde Jesus está? O texto que nós lemos, você viu que os fariseus que estavam ali, os escribas, melhor, começaram a razoar no seu coração e dizendo: quem é esse que diz blasfêmias, assim, dizendo, perdoados estão os seus pecados, se somente Deus pode perdoar? Críticas. Será que tem crítica aqui? Talvez tenha crítica aqui dizendo: pastor, não para de falar. Quando que isso vai acabar? Tem pessoas que aqui talvez chegaram, nós tivemos o período do louvor, foi maravilhoso, a presença de Deus, sentimos a presença de Deus. Quem não sentiu? Você sentiu a presença de Deus quando nós louvávamos ao Senhor? Tem pessoas que disseram: e essa irmã vai continuar cantando até quando? Críticos estão aqui. Pessoas que estão distraídas. Ela não está no espírito de adoração. E na hora da palavra não tem reverência. Quer ver pessoas distraídas? Pessoas mandando text message, recebendo text messages. Quando eu pego meu telefone para fazer alguma coisa, irmãos, é para buscar um texto bíblico, porque eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu nunca vou ficar mandando mensagem para alguém, trabalho, como é que está? Você está bem? Não sei o quê. Não, conversar. Isso não está atento. E confesso que às vezes até o texto que eu estou buscando ali torna-se urgente. Eu preciso dele. Eu preparei a mensagem para pregar, mas me faltou um texto aqui, eu quero adicionar. É para produzir um pouco melhor, para poder fazer algo um pouco melhor, porque Deus é digno do melhor e vocês também merecem algo melhor. Mas imagina pessoas falando com um amigo agora: o que você vai fazer mais tarde? O que você vai fazer hoje à noite? Vamos para o diner? Vamos jogar um boliche? Que horas saímos para o trabalho amanhã? Isso não quer dizer que você está faltando. Na verdade, você está tão distraído, que você está tão perdido no tempo, que você não está, nem sabe o que você está fazendo aqui. Porque o momento que entramos por essas portas, o foco tem que ser Jesus. As pessoas que estavam com Jesus estavam ali para ouvir Jesus ou para receber um milagre. Veja onde Jesus estava. A Bíblia vai dizer que nem junto às portas, nem dentro e nem perto da porta, é longe da porta. E para alguém, Stephanie, dizer: nós vamos descer essa pessoa pelo teto, é porque não tinha como entrar pela porta, não tinha como entrar pela janela, não tinha como entrar pelos lugares mais baixos. Nós vamos agora, não vamos subir para o telhado. É o único jeito de levar o nosso amigo aonde está Jesus. Mas tinha pessoas ali para criticar. Jesus operava milagres e alguém chegaria assim: mas hoje é sábado, não convém trabalhar no sábado. Eles buscavam uma forma de matar Jesus porque ele operava milagre no sábado. O milagre, ele curava um coxo, um cego, alguma coisa no sábado, e eles queriam pegar Jesus e matar Jesus. Onde está a crítica? Certamente você está tão desligado das coisas de Deus, que na sua cabeça passa uma criticazinha. Esta igreja, por que não é assim? Por que não é assado? Criticar. Em vez de ser cooperador, trabalhador. Pessoas que entram aqui e dizem: um papel lá na porta, no chão. Ele passou pelo papel, mas não conseguiu pegar. Aí critica. Podia ter sido, melhor. Crítica. O agir de Deus, o operar milagres. Jesus está ali dizendo para aquele coxo: teus pecados estão perdoados. E teve pessoa ali no meio dizendo: quem é esse que blasfema assim? E Jesus, porque conhece tudo, você sabia que Jesus sabe o que você está pensando agora? Você não falou ainda, mas Jesus já sabe. Pois até nosso pensamento tem que ser são. Até nosso pensamento tem que ser bom. Porque Deus que discerne o entendimento, o nosso pensar, Deus conhece.
Jesus surpreende. Imagina o susto dessas pessoas. Ele pensou algo e Jesus perguntou: por que você pensou isso? Imagina. Aí Jesus opera aquele milagre. O milagre é manifesto. Aonde Jesus está, há milagres. A cura, a salvação de almas, a restauração, a justificação, a perdão de pecados. O milagre acontece. Esse é um dos benefícios da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus ali começa a perdoar os pecados desse homem. Houve críticas e Jesus fica empolgado. Tenta imaginar essa cena. Jesus está dizendo: eu sou o que pode perdoar, porque eu criei todas as coisas. Ali estava o Deus criador. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O próprio Jesus, o próprio Deus encarnado. E aquele homem ali, paralítico, ele recebe o perdão de seus pecados, que não foi nem a intenção dele. Sabe, existem muitas coisas em nossas vidas que nós nem pensamos, mas são urgentes de mudança. Aquele homem estava perdido, ele queria ser curado da sua paralisia. E a Bíblia diz que ele é perdoado dos seus pecados. As pessoas disseram, os escribas, dizendo: quem é esse que blasfema de tal maneira? E Jesus, invocado com aquela palavra, disse para ele: que é mais fácil de estar perdoado dos seus pecados? Porque isso acontece no interior, ninguém vê. Quando nós somos perdoados do pecado, nosso coração se alegra, e ninguém pode ver o coração, então fica como que oculto aos olhos do homem. Aí Jesus mostra: o que é mais fácil, liberar esta palavra, ou dizer para este coxo: toma o teu leito, levanta agora e anda e vá para a tua casa. Aí ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, toma agora a tua cama, levanta e anda. A Bíblia diz que esse homem toma seu leito e começa a andar para a sua casa. Um dia eu estava perdido, paralisado na vida, sem paz, sem alegria, distante de Deus, aguardando a condenação eterna, porque esse era o nosso destino. Mas esse Jesus veio ao meu caminho e tomou e tirou de mim aquela tristeza do coração, me liberou a cura da minha paralisia e me salvou a minha vida e perdoou meus pecados. Todos nós podemos testemunhar isso, que Deus fez uma grande obra em nossas vidas, marcante, marcante. A salvação chega, a cura chega para este homem. E aonde Deus está, onde Jesus está, o seu nome é glorificado. O texto termina dizendo, o texto vai dizer assim: quando esse homem se levanta do seu leito e anda para a sua casa, diz que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Os nossos olhos nunca viu algo semelhante. Glorificando a Deus. Aonde Jesus está, há louvores. Aonde Jesus está, há glorificação. Aonde Jesus está, há honra, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado seja o nome do Senhor. A experiência que nós tivemos da nossa cura, da nossa transformação, também nos fez glorificar a Deus. Eu tenho 53 anos de idade, estou muito novo. Às vezes não me sinto, mas estou muito novo, Antônio. Não fica rindo não, Antônio, você vai chegar a 53. Às vezes dói um pouquinho aqui, irmã Graça. Às vezes dói um pouquinho ali, mas a gente dá glória a Deus e passa, não é assim? A gente já viveu, mas eu nunca vi tal coisa de quando eu aceitei Jesus, aquela transformação que aconteceu na minha vida.
Vi muitas coisas. Eu nunca vi algo tão maravilhoso quando nós vemos uma pessoa que se entrega a Jesus e tem a sua vida transformada. É para glorificar a Deus. É para exaltar a Deus. É para agradecer a Deus. Então, onde Jesus está, a palavra é pregada. A cura acontece, o perdão acontece. As críticas surgem. O milagre acontece. E o nome do Senhor é glorificado. Eu louvo a Deus porque aqui nesta casa nós temos todas essas coisas. Eu queria que a crítica não tivesse crítica, mas eu sei que tem. Quem critica aqui? O pastor Paulo. Crítica acontece. Mas morde a língua, irmão. Quando for pensar em criticar e começar a criticar, você morde a língua. É melhor. Porque Jesus vai te colocar no seu lugar. Igual ele colocou naquele dia. Então, onde Jesus está, tem pregação da palavra, ele é o verbo, tem cura, tem perdão, tem milagres, tem louvores. E eu tenho uma boa notícia para você nesta tarde. Jesus está aqui hoje. Jesus está aqui. Coloque sobre os seus pés. Jesus está na casa hoje. Aquela casa que estava... Aqui nós não estamos abarrotados, né? Tem muito espaço ainda. Eu queria que estivesse no dia que Jesus operou aquele milagre, que nem pelas portas podiam chegar. Nós estamos na presença de Deus, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma vidas. Eu não sei como que você veio à igreja hoje, como está a sua situação. Eu queria pedir um ministério de louvor, que louvasse com aquele último hino que nós cantamos aqui hoje. Preparam para cantar este hino, porque este hino fala do poder de Deus, o poder de Deus manifesto. Irmãos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. Jesus está na casa, e a Ele toda a honra e toda a glória. Eu não sei o que você está precisando hoje. Aqui nós temos testemunhos que foram contados, vários testemunhos para serem contados. Todos nós temos, mas existe muita situação em nossas vidas que ainda nós precisamos de ver o milagre acontecer. Mas você está no lugar apropriado. Você está onde Jesus está operando. Eu nunca poderei retribuir nem 1% deste grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou. Mesmo sendo Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam vir. O nome dele, o nome dele é Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está precisando de um milagre, só se for milagre, só se for de um milagre que você precisa e que só Jesus pode fazer, eu quero te convidar aqui à frente. Venha crendo, venha confiando que Jesus vai operar um milagre nesta manhã, na sua vida. Ele tem todo o poder em suas mãos, nada está fora do seu alcance. Oh, Jesus. Suportou a dor, por mim se fez servo, infinito amor.
vocês. Da mesma maneira que a Bíblia nos diz que, vendo-lhes a fé, ministrou sobre a vida daquele paralítico a cura. E nesta manhã você saiu do seu lugar de conforto para vir aqui à frente para receber esta oração. E Jesus é aquele que honra a nossa fé. Nós vamos orar por você, mas eu quero pedir que você apresente a Deus aquela necessidade. Eu costumo dizer, não apresente todas as suas situações. Apresenta aquilo que para você é mais importante. Um pedido apenas. Vamos concentrar nesta manhã. É uma cura? Então peça. É salvação de alguém da sua família? Então peça. Coloque em ordem de prioridade. Você vai apresentar aquilo que na verdade não é nem apenas um pedido, é uma urgência. Você não pode mais viver sem esta bênção na sua vida. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida hoje. Nós não conhecemos, o pastor Paulo não sabe, mas você bem sabe. Mas eu quero dizer para você, ainda que nós não sabemos, Jesus conhece, Jesus sabe. E Ele está aqui nesta manhã para te abençoar. Ele está aqui para te abençoar, para você sair por essas portas abençoado e curado, abençoado com a sua resposta na mão. Em o nome de Jesus você vai orar. Juntamente com o pastor Paulo nós vamos estar orando pela sua vida. Nós vamos passar orando por cada um de vocês. E você vai apresentar ao Senhor a sua necessidade, a sua urgência. Amém? Nome que está acima de todos os nomes, Jesus, Jesus. Quando Ele fala, a terra estremece, o nome dEle é Jesus. Nome que está acima de todos os nomes, Jesus, Jesus. Quando Ele fala, a terra estremece, o nome dEle é Jesus. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Adore o nome dEle, declare o nome dEle. Aqui tudo é dEle, é tudo para Ele. Adore o nome dEle, declare o nome dEle. Aqui tudo é dEle, é tudo para Ele. Seu nome é poderoso.